Olá! Hoje a gente vai mergulhar a fundo nos segredos de um dos livros mais influentes de todos os tempos, Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Vamos desvendar juntos a filosofia que ele defende, a ideia de que é possível transformar pensamentos em riqueza de verdade. Pois é, essa pergunta intrigou um jovem jornalista, um tal de Napoleon Hill, há mais de um século. E foi isso que deu início a uma jornada que, sinceramente, mudaria milhões de vidas. A premissa é bem ousada, né? Quase inacreditável. Mas foi justamente esse o ponto de partida para uma das maiores pesquisas sobre sucesso que já foram feitas. E o Hill, ele aceitou o desafio em, pasmem, apenas 29 segundos. Para o Carnegie, essa rapidez na decisão não era um detalhe qualquer. Não, era a marca de alguém que estava destinado a ter sucesso. Ele acreditava que ficar hesitando, sabe, quando os fatos estão ali na sua frente, isso é um baita obstáculo para grandes realizações. Então vamos lá. A primeira grande sacada de Hill foi perceber que toda grande conquista não começa com um simples eu queria, ou uma esperança vaga. Não. Começa com um desejo ardente, um desejo que consome tudo. É o verdadeiro motor da coisa toda. A história do Edwin C. Barnes é o exemplo perfeito disso. O cara simplesmente apareceu no escritório do Thomas Edison, determinado a se tornar sócio dele. Sem dinheiro, sem contatos, sem nada, só com um desejo inabalável que chegava a ser uma obsessão. Ele não foi lá pedir um emprego, ele queria uma parceria. E essa clareza de propósito, bom, fez toda a diferença. E aqui está o brilhantismo do Hill. Ele pegou um conceito que parece super abstrato e transformou num método prático. Não é só sobre sonhar, é sobre definir, planejar e, o que é crucial, programar a mente para a vitória através da repetição diária. É literalmente o processo de transformar um desejo, algo intangível, em seu equivalente financeiro. Esse nível de comprometimento total fica muito claro na história daquele guerreiro da antiguidade. Ao desembarcar para lutar contra um inimigo muito superior, ele simplesmente mandou queimar os próprios navios. Acabou com qualquer possibilidade de recuar. A única opção era vencer. Esse é o estado mental que um desejo ardente exige, sabe? Sem plano B. Ok, então o desejo é a faísca. O próximo passo é construir o projeto, o plano para o sucesso. Mas o Hill descobriu que não é qualquer tipo de conhecimento que funciona, não. Para transformar desejo em realidade, é preciso um tipo bem específico de saber. O Hill fez uma distinção bem clara aqui. O conhecimento geral, aquele que a gente aprende na escola, é abundante e, segundo ele, tem pouco valor para criar riqueza. O que realmente importa é o conhecimento especializado, bem organizado e aplicado de forma inteligente para um objetivo específico. É aí que está o... A história do Henry Ford mostra um ponto fundamental. Ninguém precisa ter todo o conhecimento do mundo na própria cabeça. A chave é saber onde encontrar esse conhecimento e como organizar tudo num plano de ação. Para Hill, a verdadeira inteligência não é saber tudo, mas sim saber como mobilizar o conhecimento quando se precisa dele. Certo, mas e quando até os melhores planos dão de cara com o fracasso? É bem nesse ponto que a maioria das pessoas desiste. Para o Hill, essa única qualidade, a persistência, é o motor que nos leva através da derrota temporária. E ele fazia questão de dizer que derrota temporária é uma coisa totalmente diferente de fracasso permanente. A persistência é justamente a ponte entre um e outro. Eles começaram a perfurar feito loucos, movidos pela febre do ouro, sabe? Tentando encontrar aquele veio de novo. Mas a esperança, ela rapidinho se transformou em desespero total. E esse é exatamente o ponto em que a maior parte das jornadas termina. A derrota parece definitiva e a lógica manda parar. Mas a história não acaba aqui, não. O cara do ferro velho que comprou o equipamento antes de jogar tudo fora, pensou um pouco e contratou um engenheiro de Minas. O engenheiro fez os cálculos e disse que o veio de ouro estaria a apenas 1 metro de onde os Darby tinham parado de cavar. E era exatamente lá que ele estava. O Darby pegou essa lição e a aplicou para se tornar um dos maiores vendedores de seguros da sua época. Ele se recusava a parar quando um cliente dizia não. Ele sabia que o ouro podia estar só 1 metro de distância. A persistência virou sua maior arma. Só que a persistência de uma pessoa só tem um limite. O Hill observou que, para chegar no topo do sucesso, é preciso algo mais: a força de outras mentes. Ele percebeu que o grande sucesso, raramente, ou melhor, nunca, é uma jornada solitária.
E ele não estava falando só de trabalho em equipe, não. O Hill descreveu isso como a criação de uma terceira mente, uma força sinérgica que simplesmente surge quando mentes brilhantes se juntam com um propósito em comum. É uma verdadeira amplificação de poder. O Henry Ford é um exemplo clássico. Ele se cercou de outras mentes poderosas, como Thomas Edison e Harvey Firestone. Eles não eram empregados dele, eram parceiros numa aliança de mente mestra. Juntos, eles criaram uma força que multiplicou o poder individual de cada um de forma exponencial. Desejo, conhecimento, persistência, alianças, tudo isso são ferramentas poderosíssimas. Mas Hill concluiu que todas elas dependem de uma única coisa: dominar a fronteira final, o nosso próprio mundo interior. É simples. Antes de conseguir controlar as circunstâncias lá fora, é preciso primeiro aprender a controlar os pensamentos que moldam a nossa realidade aqui dentro. A batalha externa é sempre vencida primeiro na arena da mente. E para dominar esse mundo interior, o primeiro passo é encarar de frente o que Hill chamou de os 6 medos básicos que sabotam o sucesso. Ele dizia que esses medos, tipo o medo da pobreza ou o medo da crítica, simplesmente paralisam a ambição e criam uma consciência de fracasso, impedindo qualquer um de ir atrás dos seus maiores desejos. No fim das contas, a filosofia inteira do Hill, construída em décadas de pesquisa com as pessoas mais bem-sucedidas do mundo, se resume a uma verdade final, uma verdade muito poderosa. E esse é o grande segredo: os pensamentos. O controle sobre a própria mente é a única coisa que ninguém pode tirar de alguém. E segundo Napoleão Hill, é o verdadeiro ponto de partida para quem quer não apenas pensar, mas finalmente enriquecer. A questão que fica é: o que se vai escolher pensar a partir de hoje?